Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos concluir esse tema que nós já temos 10 vídeos. Esse será o 11º e último, que fala sobre o mundo espiritual. Alertando a você que o mundo espiritual é real, ele está à nossa volta. Nós precisamos desenvolver o nosso discernimento espiritual, os nossos olhos, sentidos espirituais, para perceber quando o inimigo está querendo agir e investir contra nós. Já sabemos que Satanás é o adversário de Deus, consequentemente, é adversário de todos aqueles que querem andar com o Senhor. Então, hoje nós vamos fechar este tema com uma pergunta. Será que um cristão, um crente, um cristão que segue a Cristo, pode ser possuído por demônios? Apesar da Bíblia dizer que é possível que pessoas sejam possuídas por demônios, muitas passagens bíblicas que nós vamos citar aqui não deixam qualquer dúvida de que um verdadeiro crente nunca fica endemoniado. E vamos saber por quê. Nós podemos começar com a definição, realmente, do que é um cristão nominal e o que é um cristão genuíno. O que é um cristão nominal? É alguém que se identifica como cristão. Qual é a sua religião? Eu sou cristão. Mas se ele não pratica a fé de forma ativa, se ele não segue os ensinamentos de Jesus, é como se ele usasse um rótulo apenas para identificar ele que ele é um cristão. A religião dele é cristã, mas ele não tem a prática da religião. Ele não tem a prática dos ensinamentos de Cristo. Então, podemos dizer que ele usa um rótulo, e esse cristão é o cristão nominal. O outro tipo de cristão, o cristão genuíno. Quem é o cristão genuíno? É exatamente o oposto do cristão nominal. É aquele que não apenas se identifica como cristão, mas também vive de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Ou seja, ele desenvolve uma relação pessoal com Deus. Ele busca seguir os princípios bíblicos na sua vida diária. Ele pode até, em alguns momentos, resvalar os pés, cometer uma falha, mas se ele é um cristão genuíno, imediatamente ele vai pedir o espírito de arrependimento, vai se colocar diante de Deus e vai pedir perdão por aquela falha que ele cometeu. Mas no seu íntimo, no seu coração, ele está determinado a seguir os ensinamentos de Jesus e a ter uma fé ativa. É uma fé autêntica, é uma fé vivida. Não apenas como um rótulo, mas através de uma prática diária. Então, este é o cristão genuíno. Então, nós temos aqui duas definições, do cristão nominal e do cristão genuíno. Vamos ver, então, se é possível que um cristão genuíno, aquele que é autêntico, que tem uma fé ativa, que segue e pratica os ensinamentos de Jesus, será que é possível que ele seja possuído em algum momento por demônios? Nós sabemos que a possessão demoníaca ocorre quando um espírito imundo entra numa pessoa e controla, em um certo grau, o seu corpo, controla a sua mente e a sua vontade. Então, ele está possuído, porque o demônio está agindo ali, no seu íntimo, no seu interior. E essa simples definição já esclarece o principal motivo
pelo qual um cristão genuíno não pode ficar endemoniado. Porque um demônio jamais poderá se empossar de um crente verdadeiro e habitar nele, porque isso seria uma contradição tremenda com a doutrina da obra do Espírito Santo na vida daquela pessoa que está sendo redimida. Os princípios bíblicos revelam o plano da redenção, que o plano da redenção da parte de Deus indica que todos aqueles que são verdadeiramente salvos não podem ficar possuídos por demônios. E tem algumas passagens que nós podemos citar aqui, como 1 João 4,4, quando ele diz: filhinhos, vocês são de Deus, e já os tendes vencido, já tendes vencido os demônios, porque são de Deus. Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, se o Espírito Santo já está habitando em nós, já está no nosso íntimo, já recebemos o novo nascimento, já começamos a desenvolver essa relação íntima com Deus, o Espírito Santo está aqui. Os demônios não podem vir e morar em nós, porque já tem alguém morando. Em 1 João 5,18, nós também temos uma outra passagem que diz que todo aquele que é nascido de Deus não é mais escravo do pecado. Pode pecar e vai pecar ainda, porque a natureza adâmica ela não está totalmente redimida, mas ele não é mais escravo do pecado, porque na hora que ele pecar, ele tem esta arma poderosa, que é o espírito de arrependimento. E se ele se coloca diante de Deus pedindo arrependimento por aquela falha, por aquele pecado que ele cometeu, o nosso Deus é extremamente misericordioso em nos perdoar. Então, leia 1 de João 5,18. O apóstolo Paulo, ele também escreve que o mal não tem domínio, possessão, domínio sobre aqueles que estão debaixo da graça, aqueles que estão debaixo do favor de Deus, do poder de Deus, aqueles que o Espírito Santo já está morando dentro dele. O mal não tem mais domínio sobre essa pessoa. Ele pode ser tentado e vai ser tentado, mas o domínio, a possessão, ele não tem mais. Leia Romanos 6, verso 14. Além disso, a própria palavra de Deus nos diz que os crentes verdadeiros, o crente genuíno, são templos do Espírito Santo. Esta casa, que é a nossa vida, começa a ser um templo do Espírito Santo. Então, é impossível que os demônios venham para possuir este crente, para dominar a mente deste crente, para dominar a sua vontade, porque nós já somos templo do Espírito Santo, já fomos convertidos por Cristo, a nossa mente já começou a girar no sentido contrário, nos voltando para Cristo, para sua doutrina, seus ensinamentos. E o próprio apóstolo Paulo, durante a sua caminhada, no final da sua caminhada, quando ele já estava lá em Roma para ser martirizado, ele deixou relatado lá em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo está vivendo em você, Ele vai te proteger e não vai permitir que nenhum demônio lhe possua. Agora, o apóstolo Paulo está falando aqui que durante a sua caminhada houve uma progressão espiritual, um crescimento deste Cristo que estava dentro dele, onde ele chegou num patamar, num grau que o próprio Cristo tomou conta de todo o seu ser, tomou conta da sua mente,
tomou conta da sua vontade, ele já não sentia mais prazer nenhum neste mundo. Apesar dele ter vindo de uma seita dos fariseus, ter aprendido profundamente sobre as leis farisaicas e sobre as leis de Deus também, mas a mente dele começou a ser convertida, mudada, 180 graus. Até que ele, no final da sua caminhada, da sua jornada, ele disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ali ele atingiu a plenitude de Cristo. Ele atingiu um momento realmente de total redenção da sua mente, da sua vontade. Então, nós podemos dizer que a habitação do Espírito Santo na vida de um crente é a garantia de bênçãos da redenção. Se o Espírito Santo já está morando em você, você vai receber esta bênção de ser redimido a cada dia. É um selo garantidor de que essa obra transformadora, que ressuscita o pecador, porque como pecador estamos mortos nos nossos delitos e pecados, esta obra transformadora do Espírito Santo em nós promove esta morte da nossa natureza adâmica e faz com que nós ressurjamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Leia Efésios 4, verso 30 e medite nessa passagem. Então, nós podemos ver, até por uma questão lógica e racional, que aquele crente genuíno que está nesta caminhada, onde o Espírito Santo já está habitando nele, onde a sua mente já está sendo convertida para a mente de Cristo, é impossível que este crente, esse cristão, seja possuído por demônios. Algumas pessoas falam de experiências pessoais, em que eles viveram ou que eles viram, em que cristãos de repente foram possuídos por demônios, mas experiências pessoais são pessoais e podem não ser verdadeiras, porque esta afirmação de pessoas que viveram essas experiências, que foram possuídos por demônios, sendo já um crente convertido, sendo redimido, onde a obra do Espírito Santo estava sendo feita nele, é uma experiência que não é verdadeira, porque não tem fundamentação bíblica. Então, nós temos que ter muito cuidado para não esquecermos de voltarmos à Bíblia, às Escrituras, e ver se aquilo que as pessoas estão relatando como experiência pessoal realmente tem uma fundamentação bíblica. Porque muitos não têm, muitas experiências não têm fundamentação bíblica. Agora, será que um crente genuíno, um crente verdadeiro, pode ser tentado pelo diabo? Aí sim, aí pode acontecer e vai acontecer. Porque todas as vezes que nós nos predispomos a seguir a Cristo, o adversário de Deus, que é o diabo, ele fica muito irado. E ele começa a querer atingir aquela pessoa. Vai tentar de todas as formas fazer com que ela caia, com que ela saia do caminho. Então a tentação virá, e Jesus deixou isso muito claro na sua própria experiência. Quando ele saiu do batismo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. É bom ficar frisado isto. Quem levou Jesus ao deserto para ser tentado foi o Espírito Santo. Mas ele ali resistiu ao diabo e ele se submeteu a Deus. Porque todas as investidas que o diabo fez, tentando Jesus a deixar aquele caminho, oferecendo poder, oferecendo glória e querendo a sua adoração, porque o diabo quer a nossa adoração, Jesus sempre respondia com a palavra de Deus. O que é que estava acontecendo ali na vida de Jesus?
Jesus estava se submetendo à palavra, estava resistindo ao diabo. E todo crente verdadeiro, todo crente genuíno, com certeza vai passar por experiências desse tipo. E às vezes, nós observamos que aquele que foi tocado profundamente, que se decidiu a batizar, a descer nas águas, a experimentar e a cumprir este batismo nas águas, depois deste evento, que foi um evento verdadeiro, que muitas vezes pode acontecer que pessoas vão se batizar nas águas, mas ainda não houve uma conversão, não houve um encontro verdadeiro com Cristo. Mas tem aqueles que realmente sentem este momento, que houve um encontro pessoal com Cristo. É um desejo que ele tem de cumprir as ordenanças de Deus. Então ele vai, se batiza nas águas. E a partir daquele momento, quando ele sai das águas e continua com a sua caminhada, ele é muito tentado pelo inimigo. Ele é muito tentado pelo diabo, querendo que ele saia daquele caminho, que ele não prossiga. Por isso é importante termos uma cobertura espiritual, que vai estar orando por nós em momentos como esses, que vai estar pedindo a proteção de Deus sobre aquela vida, para que nós resistamos ao diabo e nos submetamos a Deus. Agora, quando um demônio é expulso de uma pessoa que não é convertida, mas o demônio estava ali possuindo aquela pessoa, e por um milagre ela foi liberta deste demônio, se esta pessoa não se converte verdadeiramente a Cristo, sua situação só tende a piorar. Ou seja, ele é um cristão, ou pode não ser até cristão, pode ser um ateu, estava possuído por um demônio, por uma legião de demônios, como nós já vimos aqui. Ele recebeu a graça de poder ser liberto daquele demônio. Mas ele deixou a sua casa vazia. Ele deixou o seu coração vazio. Aquele mal, aquele espírito maligno foi tirado dele. Mas ele não ocupou o seu coração com as coisas de Cristo. Ele não se converteu, apesar de ter tido esta oportunidade. Então, é uma situação muito pior do que a que ele estava antes. Porque quando o demônio sai e ele percebe que aquela pessoa não preencheu sua vida com Cristo, ele volta e não volta sozinho. Ele volta com outros demônios e a situação daquela pessoa se torna mais grave do que a primeira. A Bíblia diz que lá em Mateus 12, de 43 a 45, você pode ler, que quando uma pessoa foi expulsa de um espírito maligno, mas não preencheu a sua vida espiritual com Cristo, ele volta e ele traz consigo outros 7 espíritos malignos, piores do que ele. Então, aquela vida é mais transtornada do que antes. Porque aquela pessoa vai estar possuída não por um demônio, mas por 7 espíritos malignos ou mais. Como Maria Madalena estava possuída por 7 espíritos malignos, mas ela recebeu a graça e a misericórdia de Jesus, que expulsou aqueles espíritos malignos que a possuíam. E então ela recebeu a graça, a visão, que ela tinha que preencher o seu coração, a sua casa espiritual, a sua vida, com o próprio Cristo Jesus. E ela se tornou uma discípula fiel de Jesus, a ponto de ser presenteada, a primeira pessoa a ver Cristo ressurreto. E foi correndo avisar os discípulos.
Mas a primeira pessoa que viu Cristo ressurreto foi Maria Madalena. Mas a boa notícia é que a vida do redimido, esta vida que você está vivendo, experimentando esta redenção, esta morte da sua natureza carnal, esta morte do pecado que ainda há em nós, através dessa natureza adâmica que nós recebemos, a boa notícia é que nossa casa não está vazia, porque nós estamos preenchendo com a vida de Cristo em nós. O Espírito Santo está habitando no nosso interior e está fazendo com que nós cresçamos neste conhecimento de Deus. Está fazendo com que nós cresçamos em estatura espiritual. E você pode estabelecer a sua meta. Eu desejo chegar à estatura do varão perfeito. Expresse essa vontade para o Senhor e peça que Ele te ajude nisso. Que você progressivamente vá crescendo e possa realmente chegar a esta estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Em 1 de Pedro 2,9, nós lemos que o crente é propriedade exclusiva de Deus. Portanto, um verdadeiro crente não pode ser possuído por demônios, mas com certeza ele pode ser tentado e ele será tentado na sua caminhada. Ele será provado na sua caminhada e ele vai aprender a se submeter a Deus, se submetendo também à sua cobertura espiritual, se submetendo ao seu pastor que está dirigindo a sua vida espiritual e resistindo ao diabo. O poder da oração é incrível, é surpreendente. E quando nós colocamos aquilo que nós estamos passando, quando nós colocamos diante do Senhor, diante da nossa cobertura espiritual, aqueles momentos de tentação que estamos vivendo, e o pastor ora, e toda a igreja ora, e aquele grupo de intercessores oram por aquela causa que você colocou, coisas estupendas e maravilhosas vão acontecer e nós vamos ficar surpreendidos. Porque o mundo espiritual é real, não se engane. E nós precisamos ter as nossas faculdades espirituais despertadas para enxergar este mundo que é de Deus, mas que também os demônios estão ali presentes, até que ele seja lançado por terra definitivamente e seja lançado também no lago de fogo. Aí virá a plenitude da eternidade. E algo maravilhoso que nós nem podemos imaginar, nós vamos vivenciar e vamos ver o nosso Deus face a face, como Jó viu e declarou na sua experiência pessoal. Então, nós estamos aqui concluindo este tema sobre o mundo espiritual. São 11 vídeos. Ou não ouçam uma vez só, não. Eu, às vezes, coloco de novo, começo a ouvir tudo novamente, porque isso vai sedimentando no nosso íntimo, no nosso coração. Novas revelações começam a vir simplesmente porque você está ouvindo novamente a mesma mensagem. Então, eu te abençoo para que o Senhor desperte as suas faculdades espirituais e você possa realmente penetrar neste mundo que é de Deus, onde você poderá ver anjos, onde você vai vivenciar experiências maravilhosas com Deus e você vai estar com o espírito pronto para resistir os demônios, para resistir ao diabo e ser vitorioso na sua caminhada. Muito obrigado pela sua fidelidade. Compartilhe com outras pessoas este tema, pessoas que você ama, tem o coração voltado para Deus.
E no próximo domingo nós nos encontraremos com uma nova mensagem e um novo tema, que eu ainda vou saber do Senhor que tema será este. Muito obrigado, tenha um domingo abençoado em família e olho vivo no mundo espiritual que está ao seu redor. Próximo domingo nos encontraremos. Até lá!